A cidade respirava umidade e neon. Por entre a multidão agitada, misturando-se com as sombras sob o céu baixo, movia-se um homem. O tecido do seu casaco gasto estava impregnado do cansaço de longas jornadas. O rosto, escondido sob a pala puxada de um boné velho, guardava silêncio, mas os olhos, profundos, desbotados, como que queimados pelo sol e pelo tempo, irradiavam uma força fria e inabalável. Os vadios da cidade, sensíveis ao desespero alheio, instintivamente desviavam-se dele. No seu olhar, não havia submissão ou súplica. Ali vivia uma história, gravada na alma, como uma cicatriz escondida no rosto, dissimulada pela barba rija. De repente, a cacofonia das ruas explodiu com um guincho de travões e um grito agudo de criança. Vindo da esquina de um edifício, mesmo com o semáforo vermelho, um miúdo saiu disparado de bicicleta, quase indo parar debaixo da carcaça de um caminhão que passava a alta velocidade na faixa de rodagem. O coração da cidade, parecia, parou. Um segundo até a catástrofe. O homem-sombra reagiu com a velocidade de um predador. Um arranque, um aperto de aço na gola do miúdo. No instante seguinte, o corpo jovem foi arrancado das garras da morte. A bicicleta estalou debaixo das rodas, espalhando destroços. O condutor do caminhão saltou cá para fora, vermelho de raiva. Estás a pedir a morte? Onde é que tens a cabeça, puto? Onde estão os teus pais? O miúdo encolheu-se, pronto a chorar. O Salvador virou-se. Um único olhar dos seus olhos desbotados fez o condutor calar-se, engolir o fluxo de palavrões e retirar-se apressadamente para a cabine, resmungando para si próprio sobre miúdos sem vigilância. Estás bem? A voz do vagabundo era baixa e uniforme, sem ponta de censura, apenas um ligeiro cansaço. O miúdo fungou. Sim, obrigado. É que a bicicleta é nova, não a consegui controlar. Bicicleta nova, um brinquedo caro. Nos olhos do Salvador brilhou uma sombra de sorriso amargo. Tiveste sorte hoje, mas eu não preciso da tua gratidão. Não, o meu pai, ele é muito rico. Tem uma rede de restaurantes, chama-se Bússola Dourada. O principal é no centro. Ele vai cobrir-te de ouro, prometo. A insistência do miúdo era surpreendente. Ele não pedia, ele exigia ser recompensado. Nos olhos do vagabundo acendeu-se e apagou-se uma faísca perigosa. Restaurante então, Bússola Dourada. Nome familiar. Demasiado familiar. O miúdo, aparentemente, não notou a mudança. Ele simplesmente via naquele homem estranho e forte um herói de filme de ação e queria mostrar a sua importância. Vamos, ele está lá agora. O miúdo puxou-o pela manga. Chamo-me Tiago. Elias. Apresentou-se o vagabundo, apertando a mãozinha estendida da criança. A mão era suave e delicada. A dele, calejada, como a casca de uma árvore velha. Eles caminhavam pela rua, um par estranho, uma criança elegante e um homem cujo lugar parecia era à margem da vida. Os transeuntes lançavam olhares curiosos, mas nenhum deles prestava realmente atenção. Cada um estava mergulhado no seu próprio turbilhão de pensamentos. À entrada da Bússola Dourada, um estabelecimento cujos vitrais e letreiros dourados gritavam luxo, foram parados. Onde pensas que vais, vagabundo? Rosnou o segurança, um brutamontes com um olhar impenetrável. Ele está comigo. Tiago interrompeu autoritário. Este é o meu Salvador. O meu pai mandou deixá-lo passar. Os seguranças, Vitor e André, entreolharam-se, surpreendidos. Conheciam o Tiago, filho do patrão, sério e inteligente para a idade. Mas trazer uma pessoa daquelas... Talvez eu vá, disse Elias, baixinho, não querendo causar problemas ao miúdo. Espera aí, o puto disse. O puto fez. Espera aqui, eu volto já. Tiago voou para dentro, deixando Elias sob os olhares perplexos da segurança. No escritório, inundado de luz suave, sentava-se Carlos Eduardo Martins, um homem bem cuidado, confiante, com um olhar perspicaz. Tiago,
Que surpresa! O miúdo desatou a contar a história do salvamento, descrevendo com emoção o caminhão e o desconhecido corajoso. Martins ouvia, franzindo a testa. Estás zangado por causa da bicicleta? Perguntou Tiago com receio. A bicicleta? Bobagens. Compra-se outra. Martins desvalorizou, afastando a ideia com um gesto. O seu olhar estava preso noutra coisa. Mas, um sem-abrigo, dizes? Com olhar de herói de filme de ação, um vagabundo. Martins riu-se, mas o riso era seco. Ele não é como os outros. Pai, tens de o recompensar, a sério. Recompensá-lo-ei, recompensá-lo-ei. Não te preocupes, falarei com o gerente. Arranjaremos um trabalho para ele, não o peixe, mas a cana, entendes? Martins levantou-se. Tenho assuntos a tratar. Diz ao teu Salvador que espere no bengaleiro. Avisa a segurança. Elias esperou. O mundo do luxo pressionava-o hostilmente. O gerente, Ricardo, apareceu rapidamente, polido, educado, mas com olhos frios. Bom dia. O senhor Carlos Eduardo pediu para o aceitar. Como auxiliar de limpeza. Trabalho sujo, uniforme. Amanhã às 7h30. Pode viver na arrecadação. Mas, não roube. O chefe não tolera isso. E ele é uma pessoa com certas conexões. É melhor não o irritar. Elias assentiu. Auxiliar de limpeza, neste lugar. O nome Carlos Martins foi suficiente para perceber. Isto não era mera coincidência. Era o destino. O destino trouxe-o de volta. A arrecadação era apertada, cheirando a lixívia e a comida velha. Mas era um teto sobre a cabeça. O outono aproximava-se. Elias instalou-se, espalhando os seus poucos pertences. A cabeça fervilhava de pensamentos. Martins, Carlos. Ele acordou antes do amanhecer, por hábito. Água fria da garrafa, restos do pão de ontem. Do outro lado da rua, em frente à casa onde por vezes pernoitava no sótão, via-se um painel com um relógio. 6 da manhã. Tinha 1 hora para chegar ao lugar onde o esperava o velho fantasma. Não viera ali apenas por um trabalho. Viera em busca de respostas. Às 7h30, estava à entrada de serviço. A cozinheira Maria, uma mulher bondosa com rosto redondo, notou logo o novato. Estás com fome, não estás? Ela pôs à frente dele um prato de ovos mexidos a fumegar e uma chávena de café. Elias não se lembrava da última vez que comera comida quente. O sabor era incrível. Ou seria apenas a fome? O seu trabalho era a vassoura e os caixotes do lixo. Limpar os vestígios da festa e do sucesso alheios. No início, riam-se dele. Será que ele sabe usar uma sanita? Riam as jovens empregadas de mesa. Mas em breve, o riso cessou. Havia força nos seus movimentos, dignidade nos seus olhos. Sentiam nele algo que o distinguia de um vagabundo comum. O duche nos balneários de serviço foi uma revelação. Ao lavar a sujidade das ruas, era como se sacudisse o pó da alma. Por baixo do casaco, por baixo da camisola fina de segunda mão, descobriu músculos definidos. O segurança Vitor, um tipo forte, notou isso. Ora essa, ele está a desperdiçar-se a varrer o chão aqui, devia estar na segurança. Os funcionários foram se habituando gradualmente. Elias era silencioso, mas não fechado. Ele ouvia. Ouviu as conversas dos seguranças, da cozinheira, das empregadas de mesa. Reunia informações sobre o dono da bússola dourada, peça a peça. Carlos Eduardo Martins, segundo eles, levava uma vida de verdadeiro sibarita. Raramente era visto no restaurante. O dinheiro flui como um rio. Para que ficar aqui? Vitor encolhia os ombros. Tem uma mulher linda, um filho, mas não lhe importa. Anda para aí em festas, saunas, casinos, clubes. Ele tem um filho, comentou Elias, um dia, o coração apertado ao pensar em Tiago. Que exemplo ele lhe dá? Que exemplo? Uma vez, quando a mulher foi internada, ele trouxe o puto para cá. Ficou no escritório a divertir-se com mais uma miúda qualquer, e o miúdo meteu-se na fonte no outono. Fui eu que o tirei de lá.
contou André. Elias já sabia. Martins possuía toda uma rede. Começara com um pequeno estabelecimento fora da cidade. É interessante que ele não começou sozinho, acrescentou Jorge, mais um segurança, um homem experiente com um olhar astuto. Ele tinha um sócio, órfão, tal como ele. Dizem que tinha uma cabeça brilhante. Todo este negócio, mérito dele, desenvolveu, organizou. E onde está esse sócio agora? A voz de Elias soou como se viesse de longe. Desapareceu algures, há uns 10 anos. Dizem que foi preso por esquemas. Mas talvez Martins o tenha eliminado. É bem capaz. Jorge encolheu os ombros. Cada novo detalhe caía sobre o coração de Elias como uma laje de chumbo. Não restavam dúvidas. Aquele era o mesmo Carlos. E o sócio desaparecido, condenado por esquemas. Esse era ele, Elias Fernandes. Mas ele não tinha cometido esquema algum. Noites sem dormir. As memórias vinham em ondas, cruéis e claras. O orfanato, ele, Elias, imerso em cálculos, vendo o mundo em números e algoritmos. Carlos, astuto, manhoso, um manipulador nato. Os educadores abanavam a cabeça. Tão diferentes. Vamos montar um negócio? A ideia de Carlos, que surgiu após a saída do orfanato. Com quê? Sem dinheiro nem conexões. Elias duvidou. O dinheiro ganhamos, e as conexões, elas aparecerão. Carlos era convincente. Eles trabalharam arduamente, descarregando vagões, a trabalhar em obras. Pouparam cada cêntimo. Encontraram um edifício abandonado por trocos. Elias fez os desenhos, calculou os orçamentos, cuidou da contabilidade, da publicidade. O pequeno restaurante, velha história, decorado com objetos de feira, tornou-se um local de culto. O sucesso cresceu. A tua cabeça, as minhas conexões, dizia Carlos. Elias via esses conexões, tipos escorregadios que cheiravam a crime. Não precisamos de gente assim. Ele tentava objetar. Sem eles não vamos a lado nenhum, Elias. Ria Carlos. O teu trabalho é calcular. O meu é decidir. Já nesse riso se ouvia o aço. E depois, Helena. Bonita, com olhos da cor de um céu de tempestade. Ela sentava-se no restaurante deles, tão frágil e triste. Elias, sem acreditar em amor à primeira vista, apaixonou-se perdidamente. Ele aproximou-se dela. Deu-lhe rosas, um urso de peluche. Começaram a conversar. Descobriu que fora traída pelo namorado. Quer boleia? Fica-me no caminho. Mentiu ele, pronto a ir até ao fim do mundo, só para passar mais um minuto com ela. Ela aceitou. O romance deles foi um turbilhão. Ao lado dela, ele queria ser melhor, mais puro. Helena convenceu-o a ter uma formação. Negócios são instáveis. Precisas de ter uma retaguarda. Ele inscreveu-se num curso noturno de economia. Carlos resmungava. Ela anda a manipular-te. Faltam-te mulheres. Elias apenas sorria. Esta é a minha Nica. Ela é especial, inteligente, a minha alma gêmea. Casamento. Carlos, padrinho. A felicidade parecia inabalável. O negócio prosperava. Chegou à altura de expandir. E foi aí que Carlos mostrou a sua verdadeira face. Eu devo liderar a rede, declarou ele. Porque tu, somos sócios. Elias ficou atônito. Porque eu fiz as conexões, e tu, ficaste a contar papel, reputação. Carlos riu-se. O dinheiro, essa é a nossa reputação, e o dinheiro fui eu que o arranjei. E eu criei todo o resto, o sistema, o nome. Devo ser eu a liderar. Para gerir é preciso ser duro, tu não tens isso. A discussão acalorava-se. Concordaram em falar no dia seguinte. De cabeça fria. No dia seguinte, quando Elias chegou, o restaurante fervilhava de pessoas de uniforme. Finanças, alguma agência especial. É Elias Fernandes? Perguntou um homem severo. É o responsável pela contabilidade? Sim. O que está a acontecer? O telefone tocou. Helena. A voz ansiosa. Elias. Preciso de te dizer uma coisa. Nica, espera, tenho gente aqui.
O senhor está acusado de desvio ilegal de fundos e fraude com laranjas, declarou o investigador. As suas habilidades de informática permitem fazer isso. Elias olhou para Carlos. Este apenas abanou as mãos, fingindo surpresa. Algum engano? Elias, não te preocupes. Arranjarei um advogado. Resolveremos isto. Tribunal. Fragmentos de frases. Culpado. Desvio ilegal de fundos. Conluio. Laranjas. O som do martelo. 10 anos de prisão. O mundo desabou. Helena desmaiou. Nica! Gritou ele, mas já o estavam a afastar. 10 anos. Inferno. Dor. Humilhação. O pensamento em Helena, num futuro que não existiria. Carlos. Ele não apenas traiu. Roubou-lhe a vida inteira. Na prisão, ouvindo conversas, Elias soube mais. Soube que Helena se casara com Carlos. Soube que ela tivera um filho. O filho dele. Carlos estava a criar o filho dele. Cuida dela. Pedira ele a Carlos naquela conversa antiga, ainda antes do julgamento. Carlos prometeu. E cuidou à sua maneira. Roubou a mulher, roubou o filho, roubou o negócio, roubou a vida. O incidente com Tiago foi a faísca. Levou-o diretamente ao covil do inimigo. Ao seu próprio, por direito, restaurante. Helena. Ele viu-a no salão. Bonita, mudada, mas a mesma. O encontro deles foi um choque. Estás vivo, eles disseram, que tinhas morrido. Ele disse, corrigiu Elias, olhando para os seus olhos azuis. Ela contou sobre aquele pedido, para lhe dizer que estava grávida, que o amava. Carlos mentiu, sempre mentiu. Enquanto falavam, Helena percebeu. As dúvidas que se acumularam durante anos, Carlos, as suas conexões, o seu tratamento das pessoas, a sua preocupação súbita após a prisão de Elias, a sua estranha compaixão quando a visitou, dizendo que Elias fora enterrado após uma tentativa de fuga, tudo se encaixou. Elias, sentado na arrecadação, ouvia os passos de Carlos através da parede fina. Ouviu-o arrombar o seu escritório. Sentiu as ondas de fúria que vinham do seu covil. Sabia o que ia acontecer. Carlos entrou a correr no escritório, o rosto distorcido pela fúria. Na mão, o metal brilhante de uma pistola. Mas que raio! Tu! Como te atreves? Tocar na minha mulher, bastardo? A voz de Carlos rangia, como uma carroça sem óleo. Elias estava calmo. Olá, Carlos. Carlos empalideceu. Elias, tu, mas tu... Eu devia ter apodrecido na prisão, ou debaixo da terra, depois da vossa tentativa falhada de me matar. Lembras-te? Um movimento relâmpago, um golpe. A pistola voou da mão de Carlos e deslizou pelo chão. Elias apanhou-a. Agora o cano apontava para Martins. O que queres? Dinheiro? Dou-te quanto quiseres. Carlos gaguejava. O teu dinheiro não me interessa. A voz de Elias era gélida. Tirou do bolso um gravador minúsculo. Ligou a gravação. Conta-me, Carlos. Tudo. Como foi? Carlos, amarrado à cadeira com os cintos de Elias, cedeu. O medo arrancou-lhe toda a verdade. Como invejara, como falsificara documentos, como contratara hackers, como tramara o amigo para ter tudo, o negócio, o dinheiro, a mulher que secretamente desejava. Como ordenara que o eliminassem na prisão, encenando a morte. Nesse momento, a porta escancarou-se. Helena ouvira os gritos, correu para o escritório, viu a cena. Carlos, amarrado, pálido, e Elias, de pé, com a pistola e o gravador. Os olhos dela caíram no portátil, cuja tela mostrava a cena do encontro recente deles. No cofre vazio. Percebeu tudo. A polícia chegou. A gravação no gravador tornou-se a sentença. Carlos Eduardo Martins, milionário e respeitável empresário, debatia-se em histeria quando o levaram. 6 anos. Menos do que Elias, mas para ele, uma eternidade. Elias recebeu compensação. Não dinheiro, mas o reconhecimento da inocência. Justiça, embora tardia. A cicatriz. Ele removeu-a. Não queria carregar no rosto a lembrança da dor e da traição. Ao encontrá-lo após a cirurgia à porta da clínica,
Helena ofegou. Estás tão bonito. Tenho inveja de mim mesma. Reunião na sala de conferências da Bússola Dourada. Os funcionários, incluindo o gerente Ricardo e os seguranças Vitor e André, ficaram imóveis. Helena brilhava. Permitam que vos apresente o novo líder, Elias Santos. Por favor, acolham-no bem. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala, seguido de um zumbido de aprovação. O mesmo auxiliar de limpeza, o mesmo sem-abrigo. Senhor Elias. Vitor e André assentiram com respeito. Só não nos puxe muito, atirou André brincando. Elias sorriu. Entendido, rapazes. E isso não é tudo, acrescentou Helena, pegando no braço dele. Daqui a um mês, vamos casar. Todos estão convidados. Aplausos, sorrisos. Pela primeira vez, naquela sala não reinava a atmosfera de luxo glacial e medo, mas sim alegria sincera. A vida devolveu-lhe tudo. Amor, família, a obra da vida. Um mês depois, Helena entrou no escritório dele. Nos olhos, um segredo. Meu Elias, preciso de te dizer uma coisa. Na mão, um teste. 2 riscas. Ele pegou nela ao colo, rodopiou pelo quarto, rindo de felicidade. Um segundo filho. Uma vida nova. Quando contamos ao Tiago, amanhã, deixemos que a alegria seja só nossa hoje. Um domingo, ensolarado. Eles caminhavam pela rua. Elias, Helena, Tiago, empurrando o carrinho com o rostinho rosado da irmãzinha. Uma família feliz. Passaram em frente ao mesmo edifício onde Elias, outrora, pernoitara no sótão. Levantou o olhar para o painel com o relógio. Talvez lá dentro, alguém se esconda do mundo agora. Alguém que a vida quebrou ou traiu. Alguém que espera pela sua oportunidade. Elias sorriu. Que ele também tenha sorte. Todos têm direito ao seu lugar ao sol. Ele olhou para aqueles que amava mais do que tudo no mundo. Nos rostos deles refletia-se a sua própria felicidade. Ele conseguiu,